Olá, muito boa noite, você telespectador da Band. Seja bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. A nossa convidada de hoje faz parte da história do grupo Bandeirantes de Comunicação. Ela entrou pela Band pela primeira vez há 25 anos e emprestou ao longo de todos esses anos sua credibilidade, competência e conhecimento, isso em coberturas especiais, reportagens, apresentações de programas esportivos da emissora e comentários de jogos. Hoje, ela é repórter e comentarista da rádio Band News FM BH. Estamos recebendo a nossa colega, a jornalista Dimara Oliveira. Boa noite, Dimara. Prata da casa ou prata de Poços de Caldas? Eu gosto muito de ser a prata da casa. Da casa? Ou como as pessoas se referem a mim na rua, né? A menina da Band. Eu adoro menina e adoro ter essa referência de ser a cara da Band mesmo, porque eu acho que eu tenho essa cara. Mas de Poços de Caldas, lá do berço, o que você trouxe aí? De bom que é parte de, obviamente, os nossos telespectadores já conhecem também, né? Acho que do sul de Minas no todo, né, Paulo? A gente traz as emoções de quem vive o interior dessa terra, né? A Band Minas tem muito essa característica de estar voltada muito para o seu público, que é o público mineiro. Né? Essa mineiridade que a gente traz, talvez a gente tenha um pouco mais de paciência com as histórias, né? De contar melhor as histórias. Às vezes as pessoas falam comigo assim, nas transmissões de rede, né? Você fala com facilidade sobre futebol, você trafega com facilidade na história. E eu acho que é essa simplicidade que a gente traz do mineiro, né? Do mineiro do interior. Vem do berço? Vem do berço. Vem das histórias de família, né? Do aprendizado. Isso tem um contexto mágico na vida da gente, né? Aí do papai, o papai já é falecido. Meu pai foi delegado de polícia, Divino Augusto, e ele teve uma carreira no sul de Minas, né? Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha. Você foi morar depois de Poços de Caldas, não é isso? Eu nasci em Poços de Caldas, a minha família é de Poços de Caldas. E depois eu fui morar em Pouso Alegre, e Pouso Alegre a gente acabou ficando um pouco mais de tempo, porque ele pegou mandato político. E foi lá... Vereador, prefeito? Vereador, prefeito. E a minha história com comunicação começou exatamente lá. Peraí, mamãe, você não falou da mamãe? Mamãe também. Mamãe tem essa história. Ela é de Poços de Caldas, Maria das Graças. Quantos anos? Mamãe está com 65. 65. E ela... De lá de Poços de Caldas? De lá de Poços de Caldas. Meu pai daqui, de Belo Horizonte, e ele foi para lá, ainda a Guarda Civil, que era uma coisa da época, né? Antes da Polícia Civil tinha a Guarda Civil. E ele foi para lá, conheceu ela, se apaixonou ali naquela praça de Poços de Caldas, onde tem o Palace, o tradicional Palace. Eles contam que é... Lembrança até os navarros lá. Muitos. Muitos. E aí ele acabou conhecendo ela ali na praça, né? Se apaixonou. Romântico ainda. Muito. É uma história romântica. Depois você reeditou essa história? Você pegou esse filmezinho aí na frente? Então vamos passar aqui, ó. Reeditei. Mas já acabei com a reedição também. Foi rápida a fotografia. Mas você tem irmãs também, não é isso? Tenho, duas. Nós somos 3 mulheres, né? Criadas todas? A Loelane a mais nova, eu sou a mais velha. A Adriana, que é a do meio, que também é jornalista. A Loelane é advogada, seguiu para o lado dele mesmo, que é o mesmo lado que os meus filhos estão seguindo. Bem, aí você formou aonde? Eu formei na UniBH. Não, lá... Era primária, né? Ginásio, primário? Minha mãe foi minha professora de primária, que ela é professora do Estado. Que bacana. E quando eu entrei na escola, eu já lia tudo. E tinha essa aventura pela leitura e pela escrita, né, por redação, que eu nem sabia que vinha a ser a história do jornalismo na minha vida, mas que tem muito mérito dela, porque ela me ensinou isso tudo. Né? A leitura, essa coisa que eu tenho de ler muito, de tal, vem tudo dela. Isso vê, que pergunta da prima, a sobrinha, né, Fantine, nossa diretora. Adoro, um beijo. Um beijo para ela. Mas isso já veio do DNA? Pai ou mãe já tinha uma vocação aí para escrita? Então, isso tudo a gente só vai aprender lá na frente, tá, gente? A gente só tem a certeza do que a gente está fazendo quando a gente olha o passado, né? Quando você está maduro e olha lá atrás e vê. Minha mãe foi a presidente da primeira Semana da Comunicação no Brasil, que aconteceu em Poços de Caldas. Não tinha essa referência jornalística, mas ela era uma mulher extremamente ativa nessa área. Meu avô, ele era o gerente da Rádio Cultura de Poços de Caldas. Então, já tinha, eu tinha tudo isso e não sabia que eu ia ser jornalista. Meu pai, quando a gente foi para Pouso Alegre, apaixonado pelo esporte como ele era,
Ele comprou o esporte da Rádio Clube de Pouso Alegre. E aí a rádio... Comprou o esporte, eu não entendi, peraí. O esporte, as transmissões dos jogos. Ele era delegado e amava futebol. Entendi. E aí ele comprou e fazia as transmissões na Rádio Clube, assim, de jogos. A gente lá no sul de Minas, a gente é muito ligado a São Paulo, né? Então ele fazia as transmissões de todos os jogos, Corinthians, Palmeiras, e eu pequenininha. Porque na época muita gente fazia isso. Ganhava. A rádio no interior dá muito dinheiro, né? Você tem aquela história, o gasto é menor também, né? E aí a rádio funcionava 2 casas depois da minha. Então a minha vida foi, eu saía de casa e ia para a rádio, ficava lá sentada com ele. Bacana. Assistia os programas. Aí voltava para casa, aí ia de novo. Quer dizer, a minha vida jornalística estava começando lá. Osmose aí, Sim, e veio tudo deles. Tudo, né? Bacana, esse histórico mesmo de... E daí você fez comunicação nas 3 áreas, não é isso? Eu completei para as 3, para relações públicas, eu formei jornalismo, completei para relações públicas, depois completei para publicidade. E qual te puxou mais? Publicidade ou não foi? Não, isso aí foi só, eu tenho plena consciência que foi para... Isso foi em qual escola? Desculpe. Na UniBH. Na Uni. Que hoje é UniBH, né? Mas eu tenho plena consciência que foi para melhorar currículo mesmo, na época. Quando eu fui... Aí, mais para frente, eu fui mais para essa questão do marketing político, do marketing esportivo, da gestão de negócios, porque eu achava que isso completava a minha carreira. Mas, inicialmente, eu quis fazer os 3 mesmo. Não para exercer, mas para mim ter conhecimento do que era aprofundar mais na área mesmo. Aí você trocou abruptamente a sua família pela família Band. Como é que foi essa mutação? Como é que foi? Na verdade, a minha... Ou você agregou um sobrenome? Você vai ser tombada qualquer dia. Eles vivem querendo colocar plaquinha de patrimônio, quando eles vão colocar nos móveis. Aqui a Fante sabe disso. Eles ficam brincando comigo e ficam querendo pregar a plaquinha em mim. Mas eu tenho conseguido fugir da plaquinha ainda. Na verdade, a minha irmã foi a primeira mulher no esporte da Bandeirantes. A do meio, que também é jornalista. Hoje ela é assessora de imprensa, mas na época... passou pela Band também? Pela Band. Ela foi repórter de rede nacional da Bandeirantes. Ela é efetivamente do jornalismo. E ela também começou no esporte da Bandeirantes. Mas ela pegou influência sua? Você era mais velha? Não, olha para você ver. É estranho isso, né? Na verdade, ela veio primeiro para Bandeirantes, antes de mim. E fazia aqui o Minas Esporte, depois ela foi para o jornalismo da Band. Quando ela foi para o jornalismo, é que eu vim para o esporte. Mas eu era estagiária, eu estava na faculdade ainda, né? Mas havia uma outra forma naquela época, né? Você não existe... Uma vibração. Era diferente, porque o estagiário, ele meio que ele fazia tudo, ele ia pra rua, eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha uns 20 dias de Bandeirantes, me deram o microfone e falaram assim, aqui, você vai cobrir tal coisa, e eu fui, né? Na época do Teles, já era o João, já. Eu saí da faculdade e me jogaram aqui, falei que você é editor adjunto. Você era tipo isso, gente. Eu sei que todo mundo briga por cigarro, não, eu comi o maço de cigarro. Eu sei que todo mundo briga por uma oportunidade hoje, e a Bandeirantes tinha muito essa história de ser uma escola. Tanto é verdade que hoje a maioria dos jornalistas e cinegrafistas e tal, todos passaram por aqui, né? Nós tivemos vários colegas que estão aí espalhados pelo Brasil e até no mundo, né? Que são correspondentes internacionais e tal, que passaram pela Band de Minas, né? É legal a gente dizer isso. E aí, nessa brincadeira, eu também fui uma dessas, né? Eu tinha 18 para 19 anos, eu era da equipe do Luciano do Vale, da LUC, eu era contratada pela equipe do Luciano do Vale, que era a equipe que era dona do esporte da Bandeirantes. Bacana. O Luciano foi uma cara também da Band muito tempo. E foi o homem que me deu as chances, né? Ele foi o que me abraçou. Mas antes de se aprofundar no Luciano, mas o esporte já foi... Você foi direto para o esporte? Direto para o esporte. Você tinha uma empatia assim direta? Então, aí que vem a história do meu pai nessa brincadeira toda, né? O de ver ele fazendo sempre a questão do esporte e porque ele tinha 3 filhas. E o meu pai era um apaixonado pelo futebol. Então, quem ele levava para o estádio? As filhas. Então, as pessoas falam assim, mas você fala futebol. E eu sei que eu tenho uma visão muito masculina para o futebol. E daí não vai nada de gênero, tá, gente? Eu estou falando de visão de tática, técnica, daquilo que os homens faziam no passado e que hoje as mulheres fazem tão bem quanto eles. E eu sei que eu tenho essa visão masculina para o futebol, porque quem me direcionou para isso foi meu pai e meu avô. Eles me levaram. E eu tinha paixão pelos estádios. E como nós éramos filhas e netas, eles levavam a gente. E aí o Luciano veio com... Aí o Luciano veio, eu já estava aqui na Bandeirantes e aí tinha o show do esporte, né, da Bandeirantes, que era muito forte. A Bandeirantes já era o canal do esporte. E a repórter que eles tinham aqui era eu. Preconceito tinha?
mulher né, nesse meio aí. Então, eu Você digo foi uma assim... das precursoras. Pois é, mas, Paulo, eu digo assim, eu seria tão injusta, mas tão injusta com os grandes homens que passaram na minha vida, e aí eu não estou falando só dessas pessoas que vocês veem todos os dias, ou tem a história que estão por aí espalhada na Bandeirantes, ou nas outras emissoras, que hoje a gente tem esse pessoal todo formado pela Bandeirantes, espalhado em todas as emissoras nacionais. Mas eu seria injusta também com eles todos aqui, os cinegrafistas, eles que estão lá em cima. Não, espera. Eu seria injusta porque nunca, e aqui em cima, agora com a gente no programa, a gente tem gente que trabalhou comigo nos programas de esporte e durante muito tempo e tal, e eu sempre fui tratada com tanta igualdade, ou da forma como tem que ser tratada. Então, se tinha um olhar torto, ele passou desapercebido, porque eu estava trabalhando muito. Tá. E eu acho que esse é o contexto da mulher. Né? Tá. Quando que eu você sinto... sentiu isso no feedback do telespectador? Você sempre. Tinha um eco aí disso? É engraçado, né? E eu recebo positivo até hoje. Também? Sempre positivo. Bacana. As pessoas... e vem muito também do meu conhecimento. O que aconteceu comigo, na verdade, nessa história toda? É que eu sempre estudei muito para fazer o que eu faço. E estudo até hoje. Quando eu estou numa transmissão da Band News, eu estudo 2, 3 horas por dia antes. Né? Para entender o contexto de cada jogo. Mesmo que seja contra os mineiros, tem o adversário, para entender o que é que está acontecendo. Então, eu acho que todas as vezes que eu tive no checkmate com os homens, no todo, eu falei com eles de igual para igual. Quando eu perguntava, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu acho que isso é que faz você ser... Mas sempre sempre como comentarista aí. Não, como repórter, né? Na verdade, eu fui repórter de rede da Bandeirantes. Mas você nunca narrou, não? Então, muita gente fala isso comigo, né? Não tive essa coragem. Muita gente fala isso comigo. Senão eu ia te pedir uma palhinha. Não, essa coragem eu não tive. Agora vem cá, repórter, apresentadora, comentarista de rádio. Você já fez de tudo, né? Um pouco, né? Como é que foi essa salada aí? Como é que é? Né? Porque além da passagem pela assessoria de imprensa do Cruzeiro, né? Que eu fui a primeira mulher assessora de imprensa de clube no Brasil. Tá. Aí teve uma interrupção da Band, né? Isso, foram 5 anos. De 99 a 2004, eu fiz parte da equipe do Cruzeiro, aquela equipe que foi campeã de tudo, de 2003, que é inesquecível, né? Com aqueles grandes jogadores e grandes treinadores. Eu falo o seguinte, eu tive grandes homens na minha vida que me ensinaram muito, né? A começar do Luciano, passando pelos treinadores que eu trabalhei, Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Levi Coupe, enfim, todos que eu tive a chance de ser assessora, como assessora de imprensa do Cruzeiro. Oswaldo Faria, que era um mito e que veio para trabalhar no Minas Esporte, foi ele que me colocou na mesa do Minas Esporte. Como comentarista, ele virou para eles e falou assim, não, a Dilmara tem que ir para a mesa, ela sabe muito de futebol. Além das pessoas que trabalharam comigo, né? O nosso Chico Maia, que hoje está na Prefeitura de Belo Horizonte também, que é um dos que deu essa grande força para mim em termos de carreira. Então, eu fui sempre olhada não como uma mulher, mas como uma companheira de trabalho, de todos eles. Algum marco, assim, uma cobertura especial? Há várias, você tem, pela Bandeirantes. Mas tem uma mais... Você sabe significado eu aí, vivo marcante. pensando nisso, né? Eu fiz grandes coberturas com o Luciano, né? Mundiais de vôlei, né? Decisões, as grandes decisões que eu tive chance de estar. Mas eu me lembro que uma das coisas mais interessantes que a gente teve, aí só para puxar pelo lado mineiro e para o pessoal entender, em 2000, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Na verdade, foi o meu último jogo como repórter da Bandeirantes. Na sequência, eu fui para a assessoria do Cruzeiro. E era a final da Copa do Brasil. O técnico do Cruzeiro era o Marco Aurélio. Mas havia um murmurinho de que o Luiz Felipe Scolari iria assumir o comando técnico do Cruzeiro. O Luiz Felipe Scolari era o técnico do Palmeiras e ali do Cruzeiro ele acabou indo para a seleção brasileira. Então, era o maior técnico do momento. E eu me lembro que o Cruzeiro chegou para essa decisão. Eu estava ao vivo pela Bandeirantes, numa transmissão de rede nacional. E quando o Cruzeiro desceu o presidente Zezé Perrella, eu virei para ele, eu sozinha, e isso tinha todas as emissoras, mas eu fui no presidente e falei, presidente, aqui, todo mundo está falando que o Luiz Felipe Scolari vai ser o técnico do Cruzeiro e tal. Ele falou, ele é o técnico, ele vai ser o técnico do Cruzeiro. Aí eu fiquei assim, ao vivo, aí o Luciano começou a gritar assim, então é o Luiz Felipe mesmo, como que pode? O time está chegando com o treinador, o Marco Aurélio, e já tem outro contratado. E o Luiz Felipe era o manche. E o Zezé falou isso para mim, explicou e sumiu. Então, todas as emissoras começaram... Você virou a bola da vez. Isso.
começaram a me entrevistar. E o Luciano falava assim... E o Luciano começou a trazer aquilo para a transmissão, porque aquilo era o grande lance do dia. Entendi. Né? Então, acho que essa aí foi uma das histórias marcantes. Bem, mas você passou aí também pela Rádio Globo, passou por muita coisa aqui. Agora me diga o seguinte, a sua experiência hoje na rádio aqui, o que é isso? A rádio... A Band News. A Band News, como é que é? A Band News foi um outro marco na minha vida, né? Bate como televisão, assim, a paixão? Bate. É melhor ou não para você? Eu fiz muita rádio. Na verdade, eu faço a Band News desde o início, né? Desde o início da vinda dela para Belo Horizonte. Você tem a data na cabeça? Eu não me lembro. Ela fez aniversário agora. Eu, inclusive, fiz a matéria da TV do lançamento da Band News. Fui eu que fiz a matéria da TV, com a presença de toda a nossa diretoria aqui e tal. Eu sempre fiz parte, né? Mesmo estando na TV, eu sempre subia, falava de futebol, descia, aquela coisa toda. E essa efetivação na Band News, né, que aconteceu só Band News a partir de há 2 anos atrás, com um desafio enorme, né, Paulo? Porque na Band News eu deixei de ser só do esporte e passei a ser geral. E tive que ancorar a Band News também, né? Que é aquela mesa enorme que a gente brinca que é a nave Band News, né? Que é aquele monte de botão na frente da gente, aquele monte de sobe e desce, comercial, não sei o quê. E que era um desafio para mim. Eu nunca tinha estado daquele lado, né? Porque quando você ancora, você apresenta, você ouve São Paulo, que é a nossa rede de um lado, você ouve você aqui e você vai para a rede de volta o tempo inteiro, é uma coisa de louco. E eu, quando a chefia falou para mim, você vai aprender a ancorar mesmo, eu falei, gente, isso não vai dar certo, não vai dar. E virou e deu. Isso é o melhor. Para fechar esse quadro aqui, o que falta alcançar profissionalmente? Acho que muita coisa, né? Eu sou aquela que está sempre olhando lá na frente. Eu quero sempre mais. Acho que isso que me move na minha carreira, né? Desse histórico que eu tenho, dessa responsabilidade que eu tenho com a logo que eu carrego da Band, né? Do respeito que eu tenho profissional pelos grandes nomes da comunicação nacional, essa responsabilidade que eu tenho, eu sempre quero mais. Ok. Chamou o intervalo. A gente continua com essa história. Não falamos das filhas, né? Falamos? Não, dos filhos ainda então, não. No próximo, depois do intervalo, já. A gente volta com o programa DNA, com gente que faz e acontece. E hoje tem a prata da casa, que é de Mara Oliveira. Ela que faz de tudo um pouco e faz bem feito. Quem faz e acontece passa por aqui no DNA. Inclusive, passa também com uma grande mãe. São 2 filhos. Não, um menino e uma menina. Um menino e uma menina. A Mariana tem 20. Olha aí. A Mariana e o Marcos. Quantos anos? A Mariana tem 20, o Marcos Augusto tem 25. Bacana. Aí os 2. E também vão ser jornalistas? Não. Você falou que... Não, eu não tive essa interferência. A área não é muito rentável? Não, nunca disse isso, Paulo. Eu não digo isso nem nas palestras, quando a gente é chamado para conversar com os alunos. Você faz palestra também? Convidado pelas universidades que a gente vai sempre falar, ou nos TCCs aí finais que eles sempre conversam com a gente. Eu sempre digo o seguinte, essa carreira, se tiver no teu sangue, ela vai ser. Não tem como não ser. Né? E não é essa questão de dinheiro, o dinheiro é consequência, né, de uma situação, daquilo que você faz, daquilo que você é apaixonado por fazer. A gente tem que aprender a se apaixonar pelo caminho. Né? Às vezes a gente se apaixona só pelo objetivo, que é aquele final lá. Mas a gente tem que se aprender. Não vive, né? Não vive, a gente tem que se apaixonar pelo caminho. O caminho é cheio de histórias, cheio de coisas, né? Quantas coisas bacanas a gente viveu nessa história toda. Olha, a menina é filósofa. Não passou pela vida em espectro de homem, é a não foi homem. maturidade que vem deles passou também, pela vida né? e não viveu. E profissionalmente, já perguntei, e pessoalmente, o que falta alcançar? Já tem uns filhotes, criados. A gente sempre diz criado, mas a preocupação... Um novo marido. Um novo marido. Me contaram aqui, ó, na verdade. Você separou. Tá vendo como esses meninos são danados, né? Demais, ainda bem que são todos amigos. A turma lá de cima. Eles me vigiam, eu sei disso. Mas eu não sei, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, né? Esse caminho do se apaixonar é isso, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente. O amor é lindo? Assim. Eu acho maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que casar. Eu não faço isso de novo, mas eu acho que todo mundo tem que casar. E hobbies, quais são os seus hobbies? O que você faz quando você não está pensando na Band? Levanta de madrugada, escreve lá. Não chega tanto, não. Chega tanto, não? Não chega tanto. Eu tenho...
por exemplo, eu tenho amizades que me trazem muita coisa, né? Eu acho que amigo é uma coisa muito importante, estar com os amigos, né? Nesse capítulo de amigo, é uma coisa que chega. Pelo fato de esporte estar muito mais associado, me corrija se eu estou errado, a homem, eu não sei se já mudou essa tabulação aí. As amigas, você encontra... O que você discute com a amiga? Elas falam futebol ou te acham a conversa meio masculina ou é viagem minha? Contar. Aí tem uma coisa. Eu tenho... A Engraçado. maioria dos meus amigos são homens. Pois é. Porque é uma realidade que eu vivo. É. Né? A minha É uma convivência é vibe, muito né? masculina, né? Não tem como ser diferente. O meu melhor amigo, por exemplo, e ele e eu falo aqui porque a gente fala isso o tempo inteiro e todas as vezes é assim, que é o Alex, o 10, que foi do Cruzeiro. Ele é o meu melhor amigo. Ele é aquele que eu ligo e falo, socorro, está acontecendo isso. E ele me liga e fala, socorro, tem isso. Tem essas questões. E aí eu tenho plena consciência disso. E quando está na roda, são tem roda masculinas. de Luluzinha também ou não? Aí é muito família, né? Família. Eu sou muito família. Mas as minhas amiga, irmãs, assim, amiga fica... Não tenho. Você acha que as mulheres estão muito mais... Claro que são estatisticamente mais envolvidas com futebol, mas não a ponto de acompanhar como os homens. Acompanham muito. A minha filha mesmo, eu tenho uma Geração situação... mais nova? Sim. A minha filha mesmo, a Mariana, ela é de ir para o estádio mesmo, ir de camisa e tudo. Ela tem muita essa história e as amigas dela também. Também. Uma coisa também que pulou aqui, passando na minha cabeça aqui. Você que time? Pois é, as pessoas não acreditam muito quando eu falo, fica todo mundo, né? Ela é cruzeirense, ela é atleticana, e se eu respondo o tempo inteiro, Pode até ter fora partido daqui. quem é apresentador? Eu acho que cada um tem a sua história ou define aquilo que é. E você né? não se define? Você não mostra a sua cara? Por quê? Eu sempre digo o seguinte, eu tenho amigos nos dois lados, e amigos Então, queridos. você não se expõe nesse capítulo. E não dá para fazer isso. Mas Com não a dá carreira... Não, mas com a carreira você passa a torcer pelas pessoas. Entendi. Entendeu? Você torce pelas pessoas. Agora mesmo eu fui fazer a semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, o técnico Palmeiras, o Luiz Felipe Scolari, que é um grande amigo que eu tenho. Então, e eu estava cobrindo pela Band News, rede nacional. E aí chega o Felipe com o Palmeiras, né? E aí tem o Cruzeiro, que eu tenho essa relação fantástica, que eu trabalhei lá. Então, as coisas são assim, você passa a torcer pelas pessoas e para dar tudo certo. E numa cobertura a gente não tem esse tempo. Ping-pong aqui, para do tempo aqui. Uma viagem inesquecível. Paris. Paris. Vaidosa? Muito. Muito? Muito. Muito? Ao ponto de quê? De tudo, de cismar com tudo. Dá tudo errado, tem que mudar tudo. Homem, futebol combina com cerveja. Mulher, futebol combina com o quê? Eu não bebo. No meu caso, não combina com cerveja. E a comida é linguicina? Né? A comida mineira sempre, né? Mas hoje em bem pequenas quantidades. Depois que a gente passa dos 40, não dá para pegar mais aquele tropeiro do Mineirão. Tem qualidades. Eu acho que eu sou... espelho. Eu sou muito determinada. Muito determinada. Muito. Defeitos. Tenho vários, né? Tem um bichão Eu acho que aí? a gente aponta mais. A cobrança, né? Eu me cobro muito. Saudade. Do meu pai. Papai. Né? Medo. Já tive muitos. Hoje eu convivo bem com eles. Não tem de nada. Religião tem? Tem, eu sou espiritualista. Mas puxando mais o quê? Para o espiritismo? Kardecista. Bacana, bacana. O que você não perdoaria jamais, assim? Eu já perdoei tanta coisa. Eu acho que eu perdoo tudo. Até dentro da espiritualidade. Mesmo porque está no Pai Nosso de cada dia, né? Eu perdoo tudo. É por aí, né? Um conselho que você vai dar para os estudantes, para quem está se enveredando aí nesse viés aí? Eu acho que é muito dentro disso que a gente falou, né? Se é o sonho, é ele. Né? E é brigar por tudo. Tá difícil para todo mundo. A história é a gente que faz o tempo inteiro. E eu acho que decência, competência, profissionalismo, respeito ao outro. Né? Não é aceitar o outro, você não tem nada a ver com isso. Entendi. Né? É ter o respeito para quem está com você. Várias vezes. Vai? Né? E se morrer? Você ia tranquila? Sim. Deixaria no jazigo? Eu criei bem os meus filhos, né? Que são a minha razão no de jazigo lá, aquela perguntinha assim, que a gente faz sempre aqui. Deixaria o quê? Que eu fui feliz o tempo inteiro. Foi? Foi. Bem, para resumir aí, quem que é você? Eu acho que eu sou uma mulher
e com um orgulho enorme de ser mulher, né? Que é muito batalhadora, muito persistente, muito disciplinada. Né? Nada para mim é impossível. Se você falar, você pode fazer isso, eu falo assim, faço. Depois eu vou ver se vai dar certo, mas eu vou fazer. E Mara Oliveira fazendo Adorei. e acontecendo. Muito obrigado Obrigada. pela entrevista. Obrigada, Obrigado. Fantino. Doeu? Nada, ótimo.